se sentar em nome de Jesus. Tem alguém que nos visita hoje aqui pela primeira vez? Acho que a irmã da Nívia está ali, né? Olha lá, a irmã da Nívia, fica em pé, o cunhado. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida deles, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, amém? Obrigada pela visita. Glória a Deus. Eu quero falar nesta manhã sobre sonhos e projetos. Muitas vezes nós temos sonhos, mas nós não temos um projeto. Quantos aqui tem algum sonho na sua vida? Diga amém quem tem sonhos. Mas você já fez um projeto? Todo sonho precisa fazer um projeto em cima dele. Seja qual for o sonho. Mas quando chega na hora do projeto, parece que uma coisinha vem falar assim na cabeça da gente, falar, mas é impossível. O seu sonho é muito difícil. Mas todo projeto precisa começar. Você tem um projeto, muitas vezes, de construir uma casa, mas você já tem o terreno? Não é? Você quer construir, mas você precisa do terreno para construir essa casa. Então, não adianta você pagar o construtor, né? Que o Átila está aqui, um ótimo construtor. Você paga o Átila, você compra material, mas você não tem o terreno. É igual a pessoa que compra um carro e não tem carta. Ela compra um carro e não pode dirigir, porque ela não tem carta. Então, todo projeto, seja ele o tamanho que for, precisa começar. Vamos supor que você tem desejo de ter um Aribadá, que vai ser uma franquia. Aribada vai ser uma franquia. Mas você tem um sonho de vender doce, ter uma doceria. Mas, bispa, eu não tenho condições hoje de investir. Investe em brigadeiro, irmão. Começa a vender brigadeiro e beijinho. Que não precisa de forno grande, não precisa de uma grande estrutura. Você tem que colocar o teu projeto para rodar. Quando o seu projeto começa a rodar, irmãos, as coisas acontecem. As coisas andam. E você coloca o Senhor na frente do teu projeto, as coisas andam com o teu projeto. Mas o projeto que eu quero falar nesta manhã, ele vai além do sonho de alguém. Ele vai além de algum projeto, porque era um projeto de Deus. Era um projeto que Deus tinha. Mas para Deus executar este projeto, a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis, que um povo que estava cativo no Egito, começara a orar e clamar a Deus, para que o Senhor o libertasse. Só que o Senhor, ele precisava de um libertador, de usar alguém para isso. E o Senhor, certa vez, chama Moisés, que já tinha saído lá do Egito, que era um príncipe no Egito. E ele diga para Moisés assim, Moisés, eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo. Inclusive, eu até desci para ver. E eu preciso libertar este povo. Mas eu preciso de um libertador, usar alguém para isso. Claro, Moisés, como um de nós, Deus deu desculpas a Deus. Disse, Deus, se eu aparecer lá, eu vou ser morto. Deus, olha, eu não sei falar muito bem não, ó Senhor, eu não consigo. Mas, contudo, em nenhum momento, Moisés disse a Deus, eu não farei. Quantas vezes Deus tem um projeto na nossa casa, um projeto na igreja, um projeto no nosso trabalho. Quantas vezes eu já ouvi irmãos chegar até a mim e dizer, bispa, eu recebi um cargo maior na empresa, mas fiquei com medo e não quis. Em nenhum momento Moisés disse que não iria. Moisés, naquele momento, ele simplesmente disse para Deus
qual era a sua fraqueza, disse para Deus qual eram os problemas que ele tinha, mas em nenhum momento ele disse para Deus, não vou fazer. E a Bíblia diz que Deus fala para Moisés qual era o grande projeto. E era um grande projeto mesmo, que era ser o libertador de um povo que há 400 anos estava como cativo, como escravo no Egito. Só que Moisés sabia que para esse plano dar certo, somente a intervenção de Deus, mas ele não teve medo. E Moisés volta para o Egito. E quando Moisés volta para o Egito, Moisés tinha que enfrentar o dono do Egito, o rei do Egito. E mesmo assim Moisés não teve medo, Moisés foi até o rei do Egito. E aí Moisés disse a primeira palavra, o eu sou vai libertar este povo. Imagine como Moisés começou a sonhar com este momento. Imagine o quanto Moisés começou a desejar esse momento. Porque Deus não só disse para ele qual era o projeto, mas eu disse assim, olha, eu vou te libertar esse povo do Egito. E vou dar a ele uma terra que mana leite e mel. Uma terra a qual eu prometi para Abraão. Porque esse povo era descendente de Abraão. E Moisés, imagina que ele começou a sonhar. E ele começou a dizer ao povo, para o que veio, para que veio. E algumas pessoas começaram a sonhar com Moisés. Lógico que os 400, com a quantidade de pessoas que estavam ali, muitos talvez não acreditassem naquele projeto. Muitos daqueles zombavam daquele projeto. Muitos daqueles criticavam aquele projeto. Mas eu tenho certeza que na vida de Moisés e de alguns, esse projeto tinha vindo das mãos de Deus e eles acreditavam. Moisés passou por muitas coisas. Deus realmente mandou as 10 pragas. Moisés teve que enfrentar as 10 pragas. Quando o povo foi liberado, que chegou na frente do mar, Moisés olha para trás, vê o rei desistindo de libertá-los. O mar se abriu, você conhece toda a história, que é belíssima história. Aconteceram muitas coisas, aconteceram muitos milagres, aconteceu muito choro no meio do processo, pessoas desistiram no meio do processo. Mas Moisés sabia que ele era o libertador que Deus havia escolhido. As pessoas que estavam com ele sabiam que Moisés era o homem enviado por Deus, era o libertador de que Deus havia escolhido. A fé daquele povo estava fundamentada em Deus, mas também olhando para Moisés. Eles olhavam para Moisés como se estivesse olhando para o próprio Deus. Moisés vai nos levar à terra que mana leite e mel. E eles continuaram confiando naquele homem. Tudo que aquele homem dizia, que Deus usava aquele homem para dizer, tudo acontecia da forma, eu não tinha dúvida de que aquele homem seria o libertador. Eu não sei na sua vida, na sua casa, mas deve existir alguém que você diz assim, se eu firmar com essa pessoa, se eu aprender com essa pessoa, se eu seguir os conselhos dessa pessoa, eu vou ter um futuro diferente. Eu vou ter um futuro melhor. Sempre nós queremos alguém como exemplo. Sempre nós olhamos para alguém como exemplo. Porque nós sabemos que tem muitos exemplos que se nós seguirmos, nós teremos um futuro diferente. E eu fico, às vezes, imaginando, me colocando no lugar daquele povo. Acho que quando olhava para Moisés, só faltava fazer assim, é você.
é através de você. É você que vai nos indicar o caminho. É você quem tem a bússola. É você quem sabe a direção. Está com você o segredo e a nossa vitória. Mas a Bíblia diz onde eu quero chegar agora. E eu convido você a abrir a tua Bíblia em Deuteronômio 34. Deuteronômio 34. Pastor William falou que tinha muita gente com Bíblia. Eu estou aqui olhando. Deuteronômio 34. Vai dizer assim: então das campinas de Moabe, Moisés subiu ao monte Nebo, ao topo de Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, diga-se comigo, a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naphtali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá, até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai além do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E o Senhor lhe disse: esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse: eu darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. O mesmo sonho que estava no coração do povo, estava no coração de Moisés. É como você começar uma obra e não conseguir terminar. Nós temos uma família da Andressa, que há uns anos atrás venderam apartamento, tudo, e foram comprar, era o sonho deles, uma terrinha, um sítio em Ibiúna. Só que só compraram a terra. E ali aquele pai, o pai da Andressa, ele começou a construir a casa dos sonhos com as próprias mãos. A mãe largou tudo e foi lá para o meio do mato com o pai. Ficava na casinha de um sitiante ao lado, até para ajudar a guardar a casa. E eles mandavam fotos, o pai fazendo alicerce, o pai construindo, a mãe dela trabalhando como ajudante de pedreiro. Final de semana, os filhos todos iam para lá para ajudar como pedreiro. E aquela casa, ela foi se formando, ela foi crescendo, ela foi chegando já no ponto certo. Aí colocaram o telhado na casa, e aí eles já saíram da casa do vizinho e já começaram a morar no sonho. Aquele era um sonho daquela família, aquele era um sonho daquele pai, daquela mãe. E aí, final de semana, os filhos iam. Era uma união linda de família. Há 2 anos atrás, de repente, este homem morreu. Uns 2 anos atrás, este homem morreu. Muita gente aqui sabe de quem que eu estou falando. Este homem morreu. Quando este homem morreu, as pessoas que não tinham nem nada a ver com isso, né? Porque às vezes as pessoas não têm nada a ver com a nossa vida, mas elas planejam a nossa vida, elas sonham, elas querem não dizer o que a gente tem que fazer. Você já viu isso? Tem nada a ver com a nossa vida, né? Ela já quer dizer, faz isso, faz aquilo, ela já diz o que a gente tem que fazer, né? E graças a Deus pelos bons conselhos. O sábio, ele escuta os bons conselhos. E lá no velório mesmo, as pessoas já começaram. Nossa, esqueci o nome da mãe da Andressa, como era? A Sônia. Nossa, a Sônia não pode morar lá sozinha agora. Lá só tem mato. Como é que vai fazer a Sônia morar lá agora? Deus me livre. A Sônia não pode morar. A Sônia agora vai ter que vir embora para morar perto dos filhos. E foi aquela coisa, aquele comentário. Quando o pai da Andressa desceu à sepultura, os filhos chegaram na Sônia: mãe, e agora? Ela falou assim: agora eu vou continuar no mesmo lugar e vou terminar o sonho. A parte difícil do sonho já tinha sido feita. A base, a estrutura, já tinha paredes, já tinha telhado.
A base dos sonhos, a parte mais difícil, quem tem obra sabe, é a fundação, né? A parte mais difícil já estava ok. Mas ela disse, eu vou terminar o sonho. Quantos conselhos ela recebeu? Acho que até eu tinha dado esse conselho para ela. Mulher, largue isso. Mulher, vai embora, vem daí, se vai embora, não fica aqui sozinha. Mas ela disse assim, não, era um sonho. No meio do sonho essa mulher chorou. No meio do sonho essa família chorou. No meio do sonho essa família lamentou. Porque perdeu o chefe do sonho. Perdeu o homem que tinha sonhado e tinha colocado a mão na massa. E de repente esse homem não viu o seu sonho. E eles estão lá terminando o sonho, e é um lindo sonho, não é uma casinha qualquer, é a casa. E eles estão lá nesses 2 anos unidos para terminar o sonho. Moisés tinha certeza que ele ia chegar na terra prometida, que Deus havia prometido, Jericó, Canaã. Mas chega um momento da história que Deus leva Moisés a um monte e fala assim, olha lá na frente, está vendo tudo aquilo ali? Tô. Esse é o que eu prometi. Moisés na hora deve ter falado, que bênção, então, se eu estou vendo é porque está perto. Se eu estou conseguindo enxergar é porque está perto. Mas Deus falou assim, mas eu tenho um negócio para te dizer. O quê? Você não vai entrar no sonho. Você não vai entrar no sonho. Como assim? Não, você não vai entrar, que agora você vai vir ficar comigo. E a Bíblia diz, vamos continuar a ler, que Moisés morre. Versículo 5 diz assim, Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Ele estava garotão. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período do pranto e do luto. Aí eu estava lendo sobre isso e falei assim, meio incrédula, né? Eu falei assim, eu acho que nem todos estavam chorando porque Moisés tinha morrido. Eu acho que muitos deles estavam, e agora? Se era Moisés que indicava o caminho, e agora? Agora todo o nosso sonho foi de água abaixo, como diz o ditado. Agora como é que nós chegaremos à tal da terra prometida se nem nós sabemos onde é? Teve muita gente ali que deve ter ficado com muita raiva. Por que eu fui sair do Egito? Não é possível que quando a gente chega na metade do caminho, perto do caminho, o homem que tinha toda a direção, ele morre. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é porque na metade do seu caminho, do teu projeto, do teu sonho, alguma coisa saiu errada, alguma coisa não deu certo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O Deus que prometeu, Ele é fiel e vai cumprir até o final. Você pode até chorar. Na metade do nosso sonho a gente chora. Na metade do nosso sonho, muitas vezes a gente quer desistir. Na metade do nosso sonho, vem tantas lutas para nos tirarmos do sonho. Mas aquele que te prometeu, Ele é fiel e segurará na tua mão até o final. Só que sempre quando Deus faz algo, Ele já tem algo maior planejado. Ele nunca nos desampara. Ele também não iria desamparar aquele povo. No versículo seguinte, versículo 9, diz assim, Josué, filho de Nun, estava cheio do quê? Do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos
e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Deus já tinha um segundo libertador. Deus já tinha um homem que tinha recebido a unção que estava sobre Moisés. Moisés passa a unção para Josué. Existem sonhos seus que talvez você nem cumpra, mas Deus passará o sonho para os seus filhos. Deus passará os sonhos para a sua geração. A história que eu acabei de contar. O marido da Sônia não chegou no final do sonho, mas o sonho foi plantado no coração dos filhos, e os filhos estão terminando isso. Eu tenho certeza que quando aquilo ali estiver tudo pronto, que alguém chegar e falar, mas que casa linda, foi meu pai que construiu. Foi meu pai. Que casa maravilhosa, esse era o projeto do meu pai, foi o meu pai. Moisés, Josué não usurpou o sonho de Moisés, mas Moisés passou para ele a unção de sabedoria. Pega aqui comigo. Quando você tem um projeto, a primeira coisa que você tem que pedir a Deus é o quê? Sabedoria. Inteligência você já nasceu com ela, querido. Você quando nasceu um ser inteligente. Conhecimento você adquiriu na vida, na escola, você já adquiriu. Mas a Bíblia diz que sabedoria só Deus pode te dar. Ah, bispo, eu não gosto de orar. Então está perdido. Ah, bispa, eu não sei nem como orar. Deixa eu te dizer, essa semana faça um exercício. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, ore e pede a Deus sabedoria. Além de eu te dar esse motivo para você pedir sabedoria, ora por mim também, não esquece. Tem gente que fala assim, bispa, eu quando eu ajoelho eu não sei o que orar. Vou te dar 2 motivos, peça sabedoria e ora por mim. Porque se você não sabe é porque você não está precisando. Porque minha filha, quando eu ajoelho, eu tenho até dó do ouvido de Deus. Eu quando eu dobro o meu joelho, eu falo, Deus, acho que essa hora sai correndo. Porque eu pareço uma metralhadora. E aí vou lembrando, não paro. Sabedoria, só Deus pode te dar. Então você não pode começar um projeto sem antes fazer o exercício da oração, que é sabedoria. Eu preciso de sabedoria para entrar em qualquer coisa, para entrar até num relacionamento. Senhor, me dá sabedoria. Porque deixa eu te dizer uma coisa, filho, os psicopatas estão soltos. Deus me dá sabedoria para ver um psicopata. Porque os bichos estão soltos. E aí eles ficaram chorando 30 dias. A gente hoje não chora nem uma semana, né? Porque eles não eram brasileiros. Eles prantearam 30 dias. Eu imagino a situação de Josué. Nem Josué acreditava nele. E eu vou te provar. Nem Josué acreditava muito nele. Só vira a tua Bíblia uma folhinha. Josué capítulo 1 vai dizer assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Deus chama José e fala assim, para de chorar agora. Para de chorar. Para você entrar na promessa, tem que parar de chorar. Cutuca alguém que está do seu lado e fala assim, para de chorar e reclamar. Sabe que muita gente não entra na promessa? Porque reclama demais. Ah, porque painho, se tivesse comprado aquele sítio.
Ah, painho, se não tivesse vendido aquela terra, eu era rico. Hoje você só fica vivendo o que era. Irmão, o que era, já era. Né? Que era, já era, irmão. A gente às vezes cita e vê umas, onde mesmo isso tem umas histórias, que eu acho, é tão legal escutar essas histórias, mas você vê, existe um grupo de pessoas que ela passa a vida inteira na história, mas existe outro grupo de pessoas que avança, deixa a história para trás e vai. E a pessoa que eu conversava ontem deixou a história, por quê? Porque o Laércio falou assim, como eu tenho saudade do tempo antigo. Eu não consigo me encaixar nesse mundo. Eu falei, eu me encaixo. Por quê? Porque eu tomava tubaína uma vez por mês. E minha mãe tá aí, dava um copo para nós ficávamos olhando assim para não acabar logo. Tá bom? E hoje eu tomo Coca-Cola a hora que eu quiser. Mas eu não estou tomando porque eu estou com problema no estômago. Mas na minha geladeira tem suco de caju, tem suco de goiaba, tem. Quando que eu podia fazer isso? Irmãos, quando eu me casei, a minha maior alegria é que eu fui no açougue e comprei meio quilo ou 1 quilo de bife e eu pude comer um bife sozinha. Porque a minha mãe dizia, o tamanho maior é do pai. O pai era sempre a coxa, o pai era o peito, o pai era o bife maior. E a gente era as metadinhas. Minha maior felicidade foi poder comer um bife inteiro. E eu quero voltar para esse tempo? Jamais. Agora eu como filé mignon. De vez em quando, filho, uma vez por ano. Entendeu? Então, era lá, mas era tão inocente. Tá, tudo bem, irmão, teve o seu lado bom. Que meu pai e minha mãe se olhassem assim, tinha um lado que hoje não tem, se perdeu. Mas a miséria também, irmão. Minha mãe era aquele tipo que meu pai fazia a compra e durante o mês ela distribuía para os outros. Minha tia vinha pedir óleo, a outra pedia açúcar. Chegava no dia 30, a compra já tinha acabado. E meu pai só ia fazer no dia 10. Irmão, eu tenho um pavor de bolinho de chuva. Bolinho de chuva para mim é sinal que não tem dinheiro para comprar pão. Porque minha mãe começava com a era do bolinho de chuva, porque não tinha dinheiro para comprar pão. Eu tenho um pavor. O dia que eu for na sua casa, irmã, me serve água, mas não me sirva um bolinho de chuva. Porque até hoje, quando eu olho para o bolinho de chuva, eu lembro do Egito. Eu lembro do deserto. Bolinho de chuva é quando eu não tinha dinheiro para comprar pão. Eu vi minha mãe, não tinha gás, pegar querosene e botar numa latinha e na boca do fogão. Tu acha que eu quero isso? Deus me livre, na minha casa tem 2 puxão de gás. Roupa, só no Natal. E minha mãe ainda era uma graça, vestia eu igual a minha irmã. Sangue de Jesus. Eu bem maior que a minha irmã, vestia nós igual. Porque eu acho que o tecido era mais barato comprar por metro. Eu quero voltar para isso? Quer não, irmão. Hoje eu tenho minhas roupinhas da Shein, amo. Sabe, irmão, graças a Deus as roupinhas da Shein não faltam. Não, né, não. Irmãos, meu cabelo não sabia o que era shampoo. Minha mãe lavava com sabão Rio. Hoje, quando eu olho para a Amanda, eu falo, glória a Deus, Amanda. Olha os meus cabelos. Quero voltar para esse tempo? De jeito nenhum. Por pior que as pessoas digam que está difícil hoje, mas nunca se compara ao passado. O povo reclama demais. Está difícil, está difícil. Não, quando eu era criança, governo não dava cesta básica para ninguém, não. Eu tenho lá na sala a cesta básica. Se precisar, pode vir lá que eu te dou. Não era ruim, não. Hoje nós vivemos embaixo da bênção de Deus. Por pior que seja, irmão, não reclame. Se tu tiver coragem de trabalhar, fome tu não passa.
Se tu tiver coragem, irmão, de levantar cedo e trabalhar, irmão, você para de ser o crente dadá que está em Provérbios. Sabe o que é crente dadá, irmão? Que fica só me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Para, irmão, expulsa esse demônio da tua vida. Você não é mais crente dadá, você é aquele que pode dar. Você é aquele que pode abençoar. Você é aquele que pode ofertar na vida de alguém. E o povo ficou nessa situação. E agora? Mas Deus, Ele dá exemplos. Deus dá um conselho para Moisés que serve para mim hoje. Para Josué que serve para mim hoje. Quando eu me sinto enfraquecida, eu sempre leio Josué 1:9. Porque Josué 1:9 é uma palavra profética para a minha vida. Josué 1:9 é como se eu orasse a Deus e dissesse: o que o Senhor falou para Josué serve para mim hoje. O que o Senhor disse para Josué foi para mim que o Senhor está falando hoje. E Ele vai dizer assim, versículo 3: como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Primeira palavra que eu levo no meu dia, seja ele bom ou ruim, eu tenho um Deus que não vai me deixar. Isso é para quem crê, meu irmão. Não é porque eu estou passando pelo deserto, não é que eu estou passando pelo mar, é que Deus me deixou, não. Se eu estou passando pelo deserto hoje, em algum lugar eu chegarei, porque Ele está comigo. Eu tenho essa certeza que Deus está comigo. O versículo de número 6, ele dá mais conselho, versículo de número 6. Já foram lá para o 9, é o 6, meu filho. Versículo de número 6, ele diz assim: Raquel, seja forte. Mas Deus, seja forte, seja forte. Eu já não falei no seguinte, que eu estou com você. Primeiro ele fala para Josué assim: como eu fui com Moisés, eu serei com você. Eu estarei com você. Aí em seguida ele fala: seja forte. Para Josué não questionar. Josué não podia questionar. Como assim? Rapaz, acabei de dizer que eu vou ser com você. Eu só digo para você, seja forte. E não é só ser forte, não, é corajoso. Tem gente que até parece forte, mas tem uma preguiça crônica. Irmão, preguiça crônica é triste. Você olha para o cabo, irmão, está forte, malhado. Mas tem uma preguiça crônica. Às vezes você olha para uma pessoa e fala: nossa, como essa pessoa é bem sucedida. Senta com ela. Pergunta tudo que ela fez para chegar onde está hoje. Se você tem coragem de fazer. Pergunta quantas horas por dia ela trabalha, se você tem coragem. Pergunta quantas horas por dia ela dormiu, porque ela precisou estudar para chegar onde está hoje, para ver se tu tem coragem. Ah, mas eu tenho que dormir 8 horas por dia. Isso é para rico, irmão. E nem rico faz isso, porque rico já acostumou tanto dormir 3, 4 horas, 5 horas, que ele acorda cedo. Seja forte e corajoso. Aí ela vem a promessa: porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Estava tudo nas costas de Josué. Se você for forte e corajoso, o povo herdará. Eu quero dizer uma coisa para você: se você for forte e corajoso, a tua família, teus filhos herdará as promessas. Versículo seguinte, versículo de número 10.
7, desculpa, versículo de número 7, ele dá mais conselho. De novo ele fala: tão somente seja forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Deus falou assim para Josué: Josué, vai dar certo se você fizer como Moisés ensinou. Os filhos de hoje, meu filho, o pai morre, eles querem mudar tudo ao SBT aí. Não é? Os filhos que meu pai não tinha a faculdade que eu tenho. Meu pai não tinha os diplomas que eu tenho hoje. Meu pai não se formou em Harvard. Eu sei mais que meu pai e que a minha mãe. Irmão, meus filhos sabem disso. Pode ser doutor em finanças, tudo. Eu sou a maior financeira, eu sei fazer finanças. Eu sei dizer, meus filhos, pega tudo que deve, bota no papel e pendura na geladeira. Esse é o meu livro de caixa lá em casa. Pendura na geladeira tudo que você deve. Quando você ganha, que você deve. De vez em quando você dá uma passadinha aí. De vez em quando, filho, a gente dá uma passadinha aí. Eu exagerei, tem misericórdia. Eu exagerei. Agora tem gente que compra, não sabe nem quanto deve. No final do mês tem dinheiro para pagar. Comprei, mas você tem que saber o que você deve. Estou lá em casa, o livro caixa é na geladeira. Eu sei o que eu posso comprar naquele mês. E sei o que eu não posso comprar. E tem coisa que às vezes quando eu extrapolo, eu tenho consciência disso. E aí eu digo para Laércio, Laércio, se vira. Deus não falou para Josué: agora eu vou te dar algo novo, agora você vai fazer da sua cabeça, porque agora você tem sabedoria. Ele falou: Josué, eu vou te dar só um conselho: faça tudo como Moisés te ensinou. Que se você fizer, você também não desvia nem para a esquerda nem para a direita, para que você possa ser bem sucedido. Versículo 8, querido. Aleluia, venha, versículo 8. Ele deu outro conselho: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não existe coach neste mundo, não existe marçal neste mundo que consiga fazer o que a palavra de Deus pode fazer em você. Sabe por que muitas vezes as pessoas pagam tão caro em cursos? Porque tem preguiça de ler a Bíblia. A Bíblia fala sobre economia, a Bíblia fala sobre casamento, a Bíblia fala sobre criar filhos, a Bíblia fala sobre tudo. O que você falou, irmã? Fica quieta. Amém? Fica quieta. A Bíblia fala sobre tudo. Tudo a Bíblia fala. Quer um conselho, a Bíblia te dá. Quer saber, como é que a Bíblia fala sobre finanças? Para mim isso é igual a formiga. Guardar para os dias de inverno. É uma aula financeira ou não é? Seja como a formiga. Guarda para o inverno. Qual é o inverno? É as lutas que muitas vezes vêm que a gente nem sabe que vai vir, mas já tem o guardado. Na minha família, todo mundo pode morrer em paz, porque eu já tenho pago. Lá no Itaú. Bispo, a senhora já pagou caixa? Eu já paguei tudo, irmão, pode morrer. Aí eu tenho que estar viva, porque é eu que sou a dona do negócio. Se morrer, vocês perdem. É melhor vocês morrer primeiro. Ó, mistério. Já fiz para eles morrer primeiro. Ah, porque vai morrer alguém hoje, irmãos. Mais de 5, 6 mil.
E a gente nunca tem. Existem coisas que a gente faz preventivo, seguro. Essas coisas é preventivo, irmão. E a Bíblia te ensina isso, você fazer isso. E o mesmo conselho Deus deu a Josué. Seja forte, seja corajoso. O último versículo, versículo 9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meu irmão, não temas. Deus é contigo. O Senhor é contigo. Nós entramos no ano com maior felicidade na nossa casa. De repente, fomos surpreendidos com a enfermidade da minha mãe. E aí Deus olhou para ela e falou: não é minha serva, eu vou dar o melhor tratamento para ela. Do nada, irmãos, o Einstein chamou e falou: eu quero bancar todo o seu tratamento. A gente entra lá no Einstein, parece rico. O Einstein falou: não, eu me interessei, eu quero bancar todo o tratamento da senhora. E quem trouxer a senhora não paga nem estacionamento, porque a gente banca. Deus sempre te dará o melhor. Mas sabe por quê, irmão? Porque quando a gente deu a notícia para minha mãe não saiu chorando, gritando, perguntando: por quê? Quando a gente dá a notícia para minha mãe não saiu xingando Deus. Minha mãe não saiu diminuindo a fé dela. Minha mãe não saiu murmurando. A única palavra que eu ouvi da boca da minha mãe é: Deus está no controle. Deus está no controle. Irmãos, seja forte nessa luta. Seja corajoso. Se você entrou aqui desanimado nesta manhã, o Senhor te diz: seja corajoso, seja forte, porque eu estou com você. E você chegará à terra prometida que o Senhor te preparou. Pega o teu projeto, coloca nas mãos de Deus e diga: Deus, aqui está o meu projeto, eu vou começar, Senhor, e o final Deus vai te dar. Eu tenho um sonho, o Átila acho que nem me atende mais, porque eu fico sonhando e mandando para o Átila: quanto é? Mas é o meu sonho. Átila, tenha paciência e deixa Deus. Sempre quando eu te chamar, me atenda. Porque quando eu estou orando, eu lembro de tudo. Amém. E eu fico lá no projeto, e marco aqui, e marco ali, e ligo para o Átila: Átila, isso. Ele só pergunta: para quem é? E eu: para mim, Átila, bora. Ele é tanto. Ah, meu Deus, eu sei. Se eu não fizer, meus filhos vão fazer. Não é para vender meu terreno, hein? É para vocês construir uma casa com piscina para levar o povo para batizar. É o meu sonho. É o meu sonho. E Deus, nesta manhã, Ele quer te encorajar para realizar o teu sonho. Se coloque em pé em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê shalom. Seja forte e corajoso em nome de Jesus.